Bem-vindos, todo mundo seja bem-vindo. Muito boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nossa mensagem hoje se chama Revele-se. No trato da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse você os dons elevados que já possui. Muito bem, vamos para o Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: por que todos os espíritos não definem a alma do mesmo jeito? E o Espírito da Verdade responde: os espíritos não se acham todos esclarecidos sobre todos esses assuntos igualmente. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vocês. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede no seu mundo. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a sua linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que são tomadas como realidade. Entre nós mesmos, cada um interpreta uma coisa de uma forma, cada um dá a sua própria opinião atualmente, então tá uma balbúrdia, né? Aí ele acha que o espírito é tudo igual. Não é. Vamos para o livro que é o Espiritismo, continuando com o diálogo entre Kardec e o padre. E o padre diz que se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Esse último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova o quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Kardec responde: perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei de Moisés. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei de Moisés acima do Evangelho. Assim, será por certo se ela for mais judia que cristã. Devemos notar mesmo que de todas as religiões, a judaica é a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha, então, sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito e entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles nem com sentimento de piedade, mas como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado.
Também quanto à pena de morte era pródiga a sua legislação. Assim, é um erro apoiar-se na severidade do castigo para se provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Nesse caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre todos os outros? Por que recorrem a ela naquilo de que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Na lei mosaica havia duas partes. Primeira, a lei de Deus resumida nas tábuas do Sinai, lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. E segunda, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem mais razão de ser. Além disso, se a Igreja proíbe a evocação dos espíritos, pode também impedir que eles venham sem ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo e antes de ele ser divulgado não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se em seu tempo eles podiam entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem, e se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Muito bem, muito bem. Vamos então terminar nossas leituras de hoje com a frase do livro Perdão e Vida, também psicografado por Chico Xavier. A frase de hoje é de Meimei. Quando os empeços se te fizerem tão grandes à frente, qual se o céu te houvesse esquecido, guarde-se na confiança, porque todo o ápice de sofrimento significa que o socorro vem vindo.